Olá, bem-vindos a mais uma aula de mecânica dos sólidos. Nessa aula, vamos tratar do cálculo de centroide e momento de inércia desse perfil em formato T que está indicado aí na figura. O centroide também é conhecido como centro de gravidade ou baricentro, e o momento de inércia também é conhecido como segundo momento estático de área. Tá? Para que você entenda esta aula, é importante que você tenha os conhecimentos básicos de centro de gravidade, que é obtido a partir do conceito de momento estático de área. Então, para um perfil composto, ou seja, similar a essa viga T que está indicada aí, que pode ser um perfil soldado de dois perfis de chapa retangulares, por exemplo, ou mesmo um perfil extrudado ou um perfil fundido, onde a seção é uma seção que pode ser composta por diferentes formatos, nesse caso dois retângulos aqui, ou dependendo como você imaginar, dois ou três retângulos. Tá? Então você precisa já ter conhecimento ao conteúdo de momento estático de área, e também entender o conceito básico de momento de inércia. Como eu tenho um perfil composto, é preciso que eu faça a soma desses perfis individuais, e como eu tenho mudança de eixo de coordenadas, eu tenho que fazer o teorema dos eixos paralelos, ou também conhecido como teorema de Steiner. Tá? Para que você entenda este conteúdo, as referências que eu indico são o livro de Estática Mecânica dos Materiais do Beer, ou mesmo o livro de Estática do Hibbeler, ou outros que tenham este conteúdo, mas nesses dois livros, no caso do Beer, capítulos 5 e 7, que envolve o capítulo de centroides e cargas distribuídas, e o capítulo 7, que envolve o cálculo de momentos de inércia, equivalentes no livro do Hibbeler, capítulos 9 e 10. Então, veja neste canal depois vídeos com exemplos mais básicos sobre esse assunto, envolvendo cálculo de centro de gravidade e momento de inércia a partir do conceito de integração. Bom, a função de calcular centroide e momento de inércia, existem várias aplicações práticas dentro da engenharia. No caso da mecânica dos sólidos ou da resistência dos materiais, o objetivo é aplicar esses conceitos posteriormente em exercícios mais complexos no projeto de estruturas como essa viga em flexão, ou este outro exemplo de uma viga ou de uma coluna aqui, um eixo em torção. Tá? Então percebam que as seções elas têm uma variação angular em relação ao perfil antes de ser deformado. No caso aqui um perfil de flexão, e no caso aqui um perfil de torção, onde eu tenho uma rotação nesse sentido. Então a seção quadrada que estava nessa posição aqui no ponto de apoio, ela teve uma rotação em torno do seu próprio eixo. Essas rotações, dependendo de como você orienta o seu componente, a peça vai ter mais ou menos resistência a fazer essa rotação. Então, além da resistência promovida pela área da seção transversal, tem uma resistência a esse giro. Então, resistência nos remete ao conceito de inércia, resistência ao movimento, no caso aqui, resistência ao giro. Se a gente olhar para esse perfil T, que estamos querendo calcular, que é um perfil muito comum na aplicação de vigas, após uma flexão ele tem esse formato. Então percebam que a seção T, que estava orientada verticalmente, ela sofreu rotações ao longo do perfil da viga, e dependendo de como você orienta a seção em relação ao carregamento, você pode ter mais ou menos resistência, e isso é fundamental
para o projeto de estruturas. Conhecer a resistência dos perfis, dos formatos da seção, vai te garantir usar a seção, usar um perfil de viga ou um perfil de barra de eixo, seja lá qual for a estrutura que você vai projetar, explorando a resistência desse perfil. Outra questão é que esses giros que acontecem devido à rotação do perfil, eles vão acontecer em torno do próprio centro de gravidade ou do centroide ou do baricentro da seção. Então a rotação natural do perfil tende a ser passando por um eixo no centro de gravidade. Lógico que existem outras aplicações onde esse eixo está deslocado. Para isso existe o conceito de translação de eixos ou eixos paralelos ou o princípio de Steiner aí que vamos aplicar nesse exercício. Então essa pincelada aqui é apenas para que você entenda onde esse conceito vai ser utilizado depois do projeto de vigas, no caso aqui em relação à flexão, que também pode se aplicar no conceito de flambagem, que nada mais é do que flexão em situação de compressão, e no caso de perfis de eixo sob torção. Então vamos ao exercício após essa breve introdução. Para fazer exercícios ou projetos com figuras compostas, é importante você imaginar qual figura simples ou quais figuras simples compõem esse perfil composto, naturalmente, tá? Então, uma escolha que foi feita aqui, você pode fazer outras escolhas, isso é totalmente arbitrário, mas foi escolhido nesse exemplo separar nesse perfil 1 horizontal que está indicado aqui acima de 20 milímetros por 90 milímetros aqui em cima, chamei de perfil 1. O outro perfil retangular, esse na vertical aqui, tem 30 milímetros de largura, de espessura aqui no caso, e 40 milímetros de largura. Então eu tenho perfil 1 e perfil 2. Então se acostume a fazer desenhos do perfil indicando essas separações nos perfis básicos. Estabeleça um sistema de coordenadas. No caso aqui a gente vai calcular o centro de gravidade indicado por C aqui em relação a um eixo X passando pela base. A escolha do sistema de coordenadas também é totalmente arbitrária. Como esse é um perfil simétrico em relação ao eixo vertical, um dos teoremas aí relacionados ao centro de gravidade é que ele passa exatamente pelos eixos de simetria. Então não precisamos, nesse caso, calcular a orientação, porque sabemos que é exatamente na metade do perfil onde está distribuída essa massa ou essa área para esse perfil. Então nós estamos preocupados nesse exemplo apenas com a distância y barra desse ponto C, que é o centro de gravidade do perfil T composto. Então precisamos ter essa referência estabelecida. Escolha a que você achar mais conveniente para o seu exercício. Também precisamos agora olhar em separado cada uma das coordenadas dos perfis isoladamente em relação ao sistema de coordenadas que foi adotado. Então lembre-se, para um retângulo, que é um perfil simples, o centro de gravidade está no meio. Então nesse caso aqui, metade da altura, então está a 20 milímetros. Como está em relação à base, é o próprio 20 milímetros aqui, tá? Se eu olhar esse perfil 1 de 20 por 90, o centro de gravidade desse perfil está passando aqui pelo meio dessa altura de 20 aqui. Portanto, são 10 milímetros a partir dessa referência. Então, a importância do desenho é para você visualizar que essa referência está em relação à base e não a essa base aqui. É um erro muito comum dos alunos aí iniciantes não levarem essa distância 50 milímetros aqui em consideração para o perfil 1, assumindo que o centro de gravidade do perfil 1 está a 10 milímetros. Que está correto se a referência fosse aqui nessa base, mas a nossa referência agora tem essa translação de eixo, então cuidado com isso.
Isso reforça a necessidade de você fazer esse desenho ou um esboço simplificado, não precisa ser um desenho técnico, mas para que você entenda as variáveis que vão ser calculadas e não cometa erros, tá? Observem também que o perfil tinha bordas arredondadas. Como essas bordas arredondadas são consideradas desprezíveis para esse exercício, são pequenos chanfros aqui, pequenos alívios, elas foram desprezadas no cálculo desse perfil, tá? Então, feito esse desenho, entendida as variáveis que estão sendo consideradas e as dimensões, vamos partir para o cálculo. Então, reproduzir novamente a figura aqui. E agora, o importante é aplicar a equação dos momentos estáticos de área para calcular o perfil. Como eu tenho, nesse caso, 2 perfis, vou fazer os dois, mas se você tiver mais figuras ou furos ou outras geometrias no mesmo perfil, é recomendado que você faça isso de uma forma organizada, e os livros sugerem que a gente faça isso na forma de tabela, porque eu preciso calcular a área total, lembrando que se eu tiver furos na minha peça, essas áreas têm que entrar como valor negativo, e dependendo do meu sistema de coordenadas adotado, as coordenadas podem ter posições negativas em relação ao eixo. Por exemplo, se eu tivesse áreas aqui abaixo do eixo X, essas coordenadas entrariam com sentido negativo. Então veja próximos exercícios onde eu vou explorar esses conceitos também. Então eu preciso saber a área de cada um dos perfis, a coordenada que eu estou interessado, no caso aqui a coordenada y, e depois, multiplicando a área pela coordenada, eu tenho o momento estático de área y barra vezes a aqui. Então percebam que para cada peça, para cada perfil individual, eu fiz a área, no caso aqui 20 vezes 90, 1.800 milímetros quadrados. Cuidado com as unidades, procure ser compatível com as unidades que você vai usar. O y barra 50, e multiplicando esse valor de área pelo valor de y barra, que é o centroide individual da peça 1, eu tenho 90 vezes 10 ao cubo milímetros ao cubo. Então, o momento estático tem unidade de milímetros ao cubo. Fazendo o mesmo raciocínio para a peça 2, já com as coordenadas indicadas, eu consigo obter o somatório da área e o somatório dos produtos de inércia. Então observe que esses termos aqui também podem aparecer termos negativos em função dos furos, como eu já comentei, ou em função de coordenadas que podem ser positivas ou negativas. Tendo o somatório dos momentos estáticos e o somatório das áreas, basta que eu aplique a minha fórmula, e a coordenada y barra foi dada aqui em relação a esse eixo X com 38 milímetros, fazendo essas contas. Confiram essas contas aí, veja se você está entendendo o raciocínio. Então, o meu centro de gravidade, ou o meu centroide, ou o meu baricentro, são sinônimos aí, está a uma altura de 38 milímetros em relação à base, onde está o eixo X. O eixo baricêntrico ou eixo do centroide a gente chama de x'. É comum a gente usar essa notação, ou alguns autores preferem usar x de G ou x do CG, referência ao centro de gravidade ou centroide da área. Então esse foi o centro de gravidade. Agora precisamos calcular o momento de inércia. Então, se você já entende o princípio de cálculo baseado em integração, para a figura simples, são feitas tabelas representando os centros de gravidade e os momentos de inércia, a flexão e também o momento de inércia polar. Então, geralmente aparecem os eixos no centroide, que é a metade da altura e a metade da base aqui, uma geometria simples retangular, e é estabelecido um sistema de referência que, no caso, nessa tabela foi escolhido aqui nas arestas esquerda e inferior desse retângulo.
Então eu tenho os momentos de inércia em relação ao centroide, x', e em relação aos eixos não centroidais aqui, conforme foi indicado. Para o retângulo, base vezes altura ao cubo dividido por 12. Se eu olho em relação ao outro eixo, eu tenho base ao cubo vezes a altura dividido por 12 e as suas variações. O momento polar de inércia para estruturas ou geometria simples é a soma dos dois momentos x e y. Então existe essa demonstração também aí nos livros. Nós vamos explorar em outros exercícios. O pessoal se confunde muito ao uso das tabelas, porque nem sempre a figura da tabela está orientada na mesma orientação do seu projeto ou do seu exercício. Então, muito cuidado ao usar as tabelas, faça as conversões e estabeleça o seu sistema de coordenadas de maneira que te ajude. Então, vou colocar um exemplo aqui para simplificar o raciocínio. Então, imagine que esse perfil retangular aqui dessa chapa que foi dobrada era uma chapa reta e ela foi dobrada para ficar nesse formato circular. Então, a minha seção é essa seção em preto aqui, representando o meu retângulo que está girando aqui devido a essa flexão. Então, isolando essa seção, observe que eu tenho um H maiúsculo aqui representando essa dimensão e um Bzinho aqui representando a espessura aqui do meu perfil. O eixo de giro, se você observar, é um eixo que está passando aqui paralelo à minha altura. Se eu comparar essa geometria com a minha tabela, eu vou observar o seguinte: esse eixo de giro aqui que está em vermelho, ele está perpendicular à dimensão B. Então, a dimensão B está perpendicular a esse eixo. Se ela está perpendicular a esse eixo, se eu olhar nas minhas equações, eu percebo que quem está perpendicular ao eixo vai ao cubo. Então, isso é importante para depois aplicar no projeto, no exercício. Se eu fizer um raciocínio aqui para uma outra flexão, por exemplo, a chapa era reta, e eu fiz a flexão para ela se tornar essa chapa curva, como está indicado aqui na figura. Novamente, a minha seção é essa seção em preto aqui. Reproduzindo essa seção, observe que eu tenho essa dimensão H, perpendicular aqui ao meu eixo de giro, onde a seção girou, e eu tenho essa dimensão B aqui agora, que é vertical, ou seja, paralela em relação ao eixo de giro. Quem está perpendicular ao eixo de giro é o H. Então, se você comparar isso na tabela, você vai perceber que a dimensão ao cubo é a dimensão que está perpendicular ao eixo de giro. Então, muito cuidado. Isso vale para qualquer tipo de figura, não somente para o retângulo. É importante você entender esse conceito de giro para que você faça o uso correto das tabelas. Então, o giro da seção e o eixo no qual esse giro está acontecendo é fundamental para entender o momento de inércia, já que o momento de inércia é uma resistência ao giro do perfil. Aplicando esse conceito agora ao nosso exemplo, coloquei uma figurinha aqui para remeter ou para a gente lembrar o sentido de giro do perfil. Então, reproduzi novamente o desenho da minha figura, agora de forma mais simplificada. Então, novamente, faça os desenhos, porque senão você vai errar. Fatalmente você vai errar. Nesse caso, eu preciso do perfil, preciso do centro do perfil como um todo, que é o ponto C, que está a 38 milímetros aqui, como foi indicado, e eu quero entender como todo esse perfil está girando em relação ao eixo x', aqui que é o eixo centroidal ou eixo baricêntrico. Eu preciso entender, para aplicar o conceito de eixos paralelos, ou o princípio de Steiner, eu preciso saber a distância do CG da figura 1 em relação ao CG global. Da mesma forma, eu preciso da distância da figura 2, do CG da figura 2 em relação ao eixo global. Então, faça esse esboço
para que você não tenha dúvidas na hora de aplicar as equações. Então veja, o momento de inércia total em relação ao eixo x' ou ao eixo baricêntrico vai ser a soma dos momentos parciais no centroide de cada uma das figuras, levando em consideração a translação dos eixos ou os eixos paralelos. Como eu só tenho retângulo, vai ser variações de base vezes altura ao cubo dividido por 12. A área de cada um dos perfis e a distância dos centros ao quadrado. Esse é o princípio a ser aplicado. Então observe aqui, vou fazer para o primeiro perfil aqui, 20 por 90, esse perfil superior. Então veja, neste giro aqui, a dimensão de 20 milímetros é que está perpendicular ao eixo de giro. Portanto, a dimensão de 20 milímetros está indo ao cubo. 90 vezes 20 ao cubo dividido por 12, como você pode observar. Essa figura tem uma distância do CG dela em relação ao centro, preciso aplicar a compensação aqui de Steiner, área 90 vezes 20 vezes a distância que andou, ou a distância que separa o centro de gravidade, 12 milímetros, ao quadrado, aplicando a fórmula. Observem agora o perfil 2, 30 por 40 aqui, quando ele gira, a dimensão que está perpendicular ao giro, ao centro de giro, é a dimensão de 40 milímetros. Portanto, esse 40 milímetros é que vai ao cubo. Tá? Então, cuidado, lembre da explicação do slide anterior, para não se confundir nessas contas. Como esse centro está separado do centro da figura global, tenho que fazer a compensação de Steiner, que está indicada neste último termo da equação. Fazendo as contas, confiram esses valores, façam isso passo a passo junto comigo, para que você consolide os conceitos. O meu momento de inércia total do meu perfil T agora, 868 vezes 10 ao cubo milímetros a quarta. Então lembrem que o momento de inércia ele leva em consideração dimensão de comprimento a quarta. No caso aqui usamos milímetros, cuidado com as unidades. Portanto é milímetros a quarta, e esse foi o cálculo do momento de inércia desse perfil composto. Tá? Sugiro que você faça exercícios similares. Então nos livros tem vários exercícios resolvidos e outros exercícios a serem resolvidos com a resposta no final do livro. Então é importante que você pratique, porque são vários passos, cada passo desse envolve um conceito diferente. Fazendo com cuidado, você consegue voltar e conferir e verificar algum erro que foi cometido. Então, o segredo é organização e fazer devagar, não se esquecendo de fazer os desenhos, porque fatalmente você vai se confundir. Então aguarde outros vídeos, veja aí outros vídeos no canal relacionados a esse assunto. Boas aulas, bons estudos, obrigado pela atenção e até a próxima.